E o primeiro ponto, para mim, para discutir a questão mental, é o espaço da psicologia no nosso futebol. Porque a psicologia ela é constantemente, durante décadas, subjugada, colocada em segundo plano, não é tratada da forma como merece, apesar de termos grandes profissionais de psicologia no mercado do futebol. Aí na foto tem o Arthur Jorge com o Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro hoje está no Flamengo, mas até o final do ano passado estava no Botafogo. Paulo Ribeiro talvez seja um dos maiores ícones da psicologia esportiva no futebol brasileiro, se não é o maior, um dos maiores, com certeza. Foi um pioneiro lá no Flamengo, há muitos anos atrás, acho que também trabalhou no Vasco. Teve a Maria Helena no Vasco também, lá dos primórdios também, que foi também uma das pioneiras, foi uma pessoa que trouxe a psicologia para dentro do futebol e são profissionais que precisam ser valorizados, são profissionais que abriram caminho para o que a gente conhece hoje como psicologia esportiva, são profissionais que estão o tempo inteiro produzindo novos conteúdos e são profissionais que trazem muita vivência de futebol e que isso muitas vezes é deixado de lado. É psicólogo, é não sei o quê. E aí as pessoas dão valor, geralmente, a treinador, auxiliar e preparador físico. O gerente de futebol, supervisor, essas coisas, cargos, diretores, essas coisas. E outras áreas ficam em segundo plano, cara. E são áreas que são determinantes. Durante muitos anos, a seleção não tinha psicólogo. Durante muitos anos, diversos grandes clubes do Brasil ficaram sem psicólogo. E eu não estou falando dos anos 70, 80, não. Eu estou falando agora de 2010, 2020. Muitos clubes ficaram sem psicólogo na sua equipe profissional. Ali, eu acredito que ali entre a década de 10 e a década de 20, o início da década de 20 desse século, teve uma mudança muito grande, porque nessa década de 10 muitas coisas foram meio que desacreditadas no nosso futebol, de que tudo que era feito era uma merda, e agora tudo é maravilhoso, e aí agora precisava reformular, renovar, e aí a psicologia acabou ficando, como eu falei anteriormente, segundo plano. E, cara, assim, ao invés de fazer o movimento contrário, que é de ampliar, que é de crescer, que é desenvolver, que é criar uma psicologia cada vez mais específica para o jogo, não. Foi o caminho contrário. Não precisa de psicólogo. A gente tem um treinador aqui. E nessa brecha aí acabaram surgindo até uns coaches motivacionais. Vou falar sobre isso mais à frente, mas uns caras que não são psicólogos, não tem nenhuma relação com questão mental e tudo mais, é muito mais de a coisa gerar uma pseudo vontade no jogador, para motivar o jogador. Só que, vamos lá, óbvio que tem essas vertentes, tem suas validades, tem pessoas que se interessam, vou falar um pouco mais até de quem faz um trabalho mais sério nessa área, mas tem muito fanfarrão também. Mas a psicologia sofreu muito. A psicologia foi uma área que tomou muita porrada do futebol. Muitos treinadores se consideravam, não preciso de psicólogo, eu sou o psicólogo do meu time. E assim, cara, não é isso, cara. A gente está falando de uma ciência, a gente está falando de uma área, de um setor gigantesco que muitas vezes foi tratado como uma merda, e não pode, cara. Isso precisa ser amplamente difundido, a importância disso. E aí, geralmente, a gente tem conhecimento da importância quando dá errado. Não, teve uma situação que, deu errado, precisa do psicólogo. O próprio Botafogo, cara, em 2023, que perdeu o Campeonato Brasileiro, estando muitos pontos na frente, e o cara perde o campeonato por 1 milhão de fatores. 1 milhão. Não é uma coisa que faz o cara perder um campeonato da maneira como o Botafogo perdeu aqui. Foram milhões de fatores que fizeram perder aquele campeonato. E aí o cara chega, não, mas precisa trabalhar melhor a parte mental do jogador. Cara, assim, é uma visão muito superficial. Eu acho que a psicologia sofre muito com a superficialidade das análises sobre a importância dela. Então, eu vou trazer hoje uma discussão mais profunda sobre isso e discutir o espaço da psicologia no nosso futebol, porque ainda é muito pequeno. É muito pequeno.
A psicologia precisa ser seriamente pensada como um departamento, mas um departamento não apenas um departamento que você tem um psicólogo na equipe profissional, um no sub-20, um no sub-17, um no sub-15, e você vai ter, não, tem um psicólogo para atender a equipe inteira. Irmão, a gente está falando de grupos de 40 jogadores. Você atende 40 jogadores, você atende comissão técnica, porque a comissão técnica muitas vezes está envolvida, e o que uma pessoa, óbvio, é melhor do que nada, sem dúvida, mas o que uma pessoa só vai conseguir fazer de milagre? Não consegue, irmão. Aí você tem que trabalhar em grandes grupos, você acaba tendo um atendimento muito mais direcionado para certas vertentes do futebol. Eu discuti muito com alguns psicólogos a questão da... A gente tem uma psicologia assistencialista muito grande no futebol. Muito forte. Eu acho que a parte assistencialista da psicologia é forte, é boa. Mas eu acho que muitas vezes a psicologia peca na questão da performance, no foco na performance, no foco da relação dela com o jogo, no foco da relação dela com o treino, com o dia a dia, de competição, entendeu? Acaba sendo um atendimento aqui de saber como o jogador se sente em relação ao grupo, ao treinador e tudo mais, que é importante, que você tem que ter esse tipo de informação, mas você, ao mesmo tempo, você não está direcionando o seu olhar, cara, para o jogo, para performance de alto rendimento, para competitividade altíssima. Você olha, mas você não consegue olhar só isso, você tem que olhar diversas coisas. Então, eu acho que o departamento de psicologia de um clube, vamos dizer uma equipe profissional de alto nível, Série A, assim, os grandes clubes, cara, você tinha que ter por baixo, uns 5 psicólogos, trabalhando cada um numa área diferente, ali voltada para o jogo, pensando as questões, tanto coletivas quanto individuais, entendeu? Fazendo uma análise comportamental dos jogadores dentro do jogo, dentro dos treinos. E não é só no olhar, é ali, fazendo uma análise, seja com edição de vídeo, com dados estatísticos, com o que quer que seja, mas que faça uma análise minuciosa do que está acontecendo para você ter um mapa e que você possa, inclusive, aí, como eu falo muito na análise, na questão de performance física e tudo mais, que você consiga fazer com que seus dados coletados na parte mental e psicológica, você consiga correlacionar isso com a parte de tática, de física, e tudo mais. E aí você consegue correlacionar essas informações e obter um melhor entendimento, não só do jogo, dos jogadores, da maneira como a sua equipe está jogando, está competindo ou deixando de competir. Você tem um melhor entendimento do todo. E eu acho que para você entender esse todo, você tem que ter informações que se relacionem. E aí, para fazer isso, eu acho que é necessário que tenha pessoas direcionadas a esse tipo de trabalho. Porque se você não tiver mão de obra, você não consegue fazer, você precisa de braço para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que o espaço da psicologia no futebol ainda é muito pequeno para o que ela pode alcançar. Mas eu acho que ela ainda pode crescer demais, demais. Não é uma área que está na moda, assim, existem momentos em que se fala um pouco mais, um pouco menos, mas não é uma área da moda, tipo análise de desempenho. Análise de desempenho está na moda, todo mundo quer ter um analista próprio, mas nem todo mundo fala em ter mais psicólogos numa equipe. Então, eu tenho um psicólogo particular, um outro jogador tem, mas não são todos. Então, ainda é uma coisa que não é muito clara, muita gente vê com reticência, o cara vai procurar o psicólogo quando está mal, e acho que não se trata de procurar psicólogo quando você está mal, acho que você tem que procurar o psicólogo como um todo, para te preparar para aumentar o seu nível de competitividade. E aí depende se você está bem, se você está mal, acho que faz parte do seu trabalho, acho que faz parte do seu crescimento como profissional e como jogador ou como treinador, que quer que seja, mas que você tem essa relação com um profissional de psicologia para poder desenvolver cada vez melhor a parte mental do seu jogo. E se você está vendo isso aí, eu não posso imaginar que você ainda não se inscreveu no nosso workshop de análise de desempenho. Cara, acessa lá
ciafutebol.com.br. Se inscreve. Mesmo, grandes profissionais do futebol carioca e brasileiro estarão falando nesse workshop. São diversos profissionais de diversos clubes do Brasil, da Série A e Série B do futebol brasileiro. Porra, vocês vão ter o melhor conteúdo voltado não apenas para análise, mas de futebol, de jogo. Vamos falar de futebol. Então, se você quer saber mais sobre futebol, quer aprender mais, se inscreve agora, vai lá no nosso site, ciafutebol.com.br e se inscreve gratuito. Porra, 0800. Não perde essa oportunidade. Se você não se inscreveu, larga tudo e vai lá se inscrever, tá? Espero vocês lá. Vai ocorrer do dia 25 ao dia 28 de agosto. Agora, já está logo ali. Então se inscreve lá. Se você já está vendo esse vídeo e já passou, se inscreve para poder assistir já, porque foi, com certeza, é a melhor experiência que você pode ter aqui no CIA, tá? Vamos lá, se inscreve lá no nosso workshop e também não perca as novidades do CIA.